Amada igreja, é uma alegria estar com os irmãos hoje, ver a Luciana direto do Canadá, está aqui conosco, né? O irmão que veio trazer a filha também para fazer a prova lá na. É para a Marinha, né? Para a Marinha, né? Estamos orando por ela. Queridos, é uma grande alegria rever essa igreja, fazer essa abertura do nosso mês da juventude durante essa grande maratona que teremos por ali, né? E eu me senti, gostei da palavra ali do Lucas, né? Eu sou o jovem sênior, não sou idoso, eu sou jovem sênior. E não sei se vocês repararam, o Lucas está bem mais. Gente, Lucas está soltinho. Eu fiquei assim olhando, gente, é o Lucas, né? Agora fica vermelho, né? Né? E o pastor Helder, né, com a sua barba, né, ele falou que eu estou querendo um discipulado aqui, né, todos os pastores têm que ser barbados, né, e é uma alegria muito grande estar com os irmãos, né, com essa querida igreja. Foram dias maravilhosos. Eu conheci um outro país, que se chama Santa Catarina, é um outro país, não é, tem nada a ver com aquilo que a gente já conhece, né? Mas foi um momento muito gratificante, né? Em família. Isso é importante. Eu quero é, 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 passar para a igreja, quando eu posto aquelas fotos, é para que você invista em sua família. Invista em momentos de qualidade. Né? E ontem eu fui brindado, né? É, umas irmãs, né, junto com Paulo, me chamaram para um almoço, né? E a igreja é isso, gente. A igreja ela tem que transpor as quatro paredes. Precisamos ser igreja aonde nós estivermos. Precisamos ter essa troca, pois afinal de contas somos e afinal de contas somos um. E exatamente esse tema que eu quero trazer nessa manhã, nessa abertura. E quero começar falando de alguns perigos que a atual sociedade, que essa geração e a outra geração, todos nós vivemos, que é um período marcado pelo profundo isolamento e distanciamento entre pessoas. Já viram isso? Hoje, antigamente você ligava, você ouvia a voz, você visitava, né? Hoje em dia é mensagem de WhatsApp, é direct no Instagram, né? E parece que nós estamos cada vez mais nos isolando. Nós não temos vida na vida. Parece que nós estamos destruindo essa nossa unidade. O mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, ele nos empurra para um individualismo. E a gente aprende que cada um deve ver para si. Hoje eu estava na EBD, a irmã Raimunda falou, né, que as pessoas são tão isoladas, elas se sentem suficientes, elas não precisam do outro. E isso tem destruído as famílias. Isso tem destruído o corpo de Cristo. Isso tem destruído a nossa unidade. A galera mais nova aí, né? Tipo João, né? O tio Chico. Não, tio Chico não, Francisco, desculpa. Né? Nós vivemos um mundo tão conectado por redes sociais, ao mesmo tempo distantes uns dos outros. É o que Zygmunt Bauman, no livro dele, sobre sociedade líquida, né? Você tem vários amigos no Instagram, você tem vários amigos, na minha época era Facebook, né? Agora é só Instagram, né? Eu ainda sou Jurássico, ainda peguei o Orkut, peguei ICQ. Alguém lembra do ICQ aqui? Né? Era o ICQ. Entendeu? Então você vivia, você tem um monte de amigos, você olha lá e fala assim, nossa, eu tenho tantos seguidores. E estamos vazios, estamos carentes. E é isso que o sociólogo polonês, ele fala, vivemos essa sociedade líquida. Essa sociedade onde os relacionamentos
não se seguram. Por isso que essa igreja, através da juventude, está trabalhando durante todo o mês de agosto esse grande tema: somos um. E a igreja, trabalhando a unidade, precisamos entender a importância de sermos um. Por isso eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias num Salmo de número 145. Interessante que esse Salmo, Davi, ele não fala nenhum pedido, ele não é uma oração imprecatória, não é uma oração pedindo misericórdia, mas é um coração do homem totalmente grato pelo aquilo que Deus é. Vamos ler dos versos, Salmo 145, dos versos 1 a 8. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome, para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ele continua: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará o teu poderoso feito. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do teu poder, dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória, a tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, capacita-me, ó Pai, e usa-me como instrumento bem afiado, Senhor, para anunciar aquilo que Tu queres falar à Tua igreja, Senhor. Ó Pai, que não haja limitações para o agir do Teu Espírito Santo no nosso meio. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero trabalhar hoje o tema, nessa manhã, que uma geração fortalecendo a outra geração para anunciar Jesus Cristo. É interessante que, quando diferentes gerações da igreja, temos aqui, eu acho que o mais antigo, agora eu não sei se é o Enoque o mais antigo, em idade, né? Temos aqui o Enoque, né? E, ao mesmo tempo, temos aqui, deixa eu ver, os adolescentes, Yuri. Né? Yuri não, eu acho que o Breno é o mais novinho. Né? Então, nós temos de Enoque a Breno. É interessante entendermos que o corpo de Cristo, ele precisa ser fortalecido exatamente nessa unidade, nesse comunicado, nessa troca de gerações. Não podemos, meus amados irmãos, ficarmos isolados, porque quando você estuda até o mundo animal, quando você quer destruir, pegar uma presa, o que o caçador faz é exatamente o quê? Isolar aquele animal para ficar mais fácil dele ser o quê? Abatido. E é isso que o mundo tem feito, é isso que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas. Eles estão nos dividindo por cor, por raça, por partido político, para que nós, fragmentados, sejamos presas fáceis para esse mundo. Por isso, a Igreja Batista Missionária do Maracanã quer ecoar a todos nós que nós somos um. Precisamos, meus amados irmãos, viver essa unidade com fé,
Cristo nos dá sabedoria contra as pressões de um tempo, para que nós possamos anunciar esse testemunho vivo. O mundo de hoje nos empurra, querida igreja, para o individualismo, ensinando que cada um deve viver para si. Vivemos isolados, vivemos perdidos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos caminhar sem fragmentação, sem divisões geracionais. O agosto jovem não é da juventude. O agosto jovem ela é da igreja. É a maneira como a juventude expressa a sua adoração a Deus. E nós precisamos viver essa realidade. Ao estudarmos esse capítulo, Davi, ele olha a situação, é um dos últimos salmos que ele escreve, ele olha essa situação e fala claramente: uma geração louvará a outra geração, e as tuas obras anunciará os teus poderosos feitos. Breno, precisa sentar ao lado de Enoque, precisa haver troca, precisa haver. Enoque já passou por tanta coisa. Enoque está aqui desde 1962. Ele já viu tantas coisas acontecendo aqui. E às vezes nós ficamos espantados. Quando nós olhamos algumas coisas, ficamos assustados. Será que conseguiremos? Será que avançaremos? Será que iremos conseguir progredir? Será que nós iremos sobreviver ao caos desse mundo? E é necessária essa troca de relacionamento, a geração mais madura passando para o jovem a experiência, passando para o jovem aquilo que ele viveu, dizendo: em Cristo nós somos mais do que vencedores. E às vezes Enoque está ali sem força, não consegue mais. Aí o Breno fala assim: deixa comigo, Enoque, você tem a experiência e eu tenho a força, porque nós somos um. É isso que a igreja precisa viver. A unidade, meus amados irmãos, começa no acolhimento um do outro e no discipulado intergeracional. É importante haver essa troca de experiências. Eu adoro, quando dava aula, eu adoro dar aula para jovem, porque eu me renovo. Eu aprendo nova linguagem, aprendo as tendências. É muito gostoso isso. Então nós precisamos fazer essa troca. A fé, meus irmãos, é uma herança também que precisa ser transmitida de uma geração para outra geração. É importante haver essa troca na caminhada com Deus. Aprenda isso, jovens, juventude, aprenda isso. A nossa caminhada com Deus nunca é fruto de conquistas isoladas. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com o isolamento. O Senhor planejou que, através da sua misericórdia, que os seus feitos fossem contados e celebrados na convivência diária, no nosso lar, na nossa comunidade de fé, no abraço, naquele momento que nós temos aqui, né? Aquele abraço e compartilhar as estradas da vida. É muito importante saber que quando você acha que não tem solução, você encontrar uma pessoa mais madura na fé e falar: esteja tranquilo, nós vencemos. E é isso que nos faz ter uma fé inabalável. É o testemunho. Às vezes as pessoas me chamam: pastor, vai lá, conta a tua experiência, né? O senhor que já passou por depressão, o senhor que já teve nódulo no fígado, né? O senhor que já passou EVC, vai lá, fala para essas pessoas, para que elas possam ter esperança. E é isso também na igreja. Quando nós passamos a adversidade, precisamos trocar essa experiência de fé, porque isso fortalece os mais novos. Às vezes, no aconselhamento de casais, família acha que não tem mais jeito para aquele casamento, que não tem mais solução. Ele olha para aquilo e fala: não tem mais condições de continuar. E quando ela ouve testemunhos de pessoas que foram restauradas nos seus relacionamentos devido à fé com Deus, ela fala: eu quero viver esse inacreditável de Jesus Cristo. Eu quero viver esse impossível de Deus.
a beleza do cuidado mútuo. Quando nós somos um, existe sabedoria e vigor. Por isso que o salmista fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É essa alegria, é essa beleza. Deus ornou o corpo de Cristo com dons em fases diferentes. Necessitamos um dos outros. Somos uma igreja. Precisamos da força do jovem e precisamos da sabedoria do ancião. Precisamos caminhar junto. Os mais jovens precisam ter um porto seguro. Essas jovens, a juventude de hoje, necessita ter uma escuta acolhedora. Nós somos muito bons para criticar, né? Six Seven. Geração mais besta, mas é a geração dele. Na minha época tinha o Pedala Robinho. Nós não podemos, meus irmãos, criar abismo entre gerações. Precisamos ter uma escuta acolhedora, paciência, de raízes espirituais daquelas jovens que estão atravessando as tempestades da vida. Ou você tem dúvida disso? O mundo é mau. O mundo está perigoso. Por isso, Enoque, eu, João, Misael, nós que somos veteranos da fé, precisamos dar a essa juventude essa alegria, essa energia. E precisamos captar deles essa força, esse renovo, através dos jovens com a guitarra a 10.000 decibéis aqui. Perceberam isso hoje? A guitarra estava a 10.000 decibéis. Mas os jovens gostam. Precisamos, meus irmãos, entender isso. Mas também os jovens precisam respeitar os mais velhos. 10.000 decibéis é muito, Léo. Palavra pastoral, Léo. Meu coração. Coração. Eu sou do cara da Dorama. Exatamente isso. Quando nos afastamos, querida igreja, e hoje eu quero fazer um sermão bem alegre, bem jovial. Mas quando nós nos afastamos um dos outros, ficamos mais pobres. Nós não podemos nos afastar. Exatamente no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, que precisamos estar unidos. Como foi falado hoje aqui diversas vezes, unidos somos mais fortes. Por isso que o salmista fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele fala dessa unidade, como as bênçãos espirituais que descem do céu, assim como as bênçãos materiais. A igreja do Senhor não se divide, não pode se dividir. Essa é a minha luta aqui na igreja. Graças a Deus, a igreja compreende isso. Nós não podemos viver criando guetos por idade, porque aqui nós somos uma verdadeira família. Família IBMM. Família de Jesus Cristo. Onde a dor do Marinaldo, que pede oração pelo seu irmão, seja a minha dor. Que a igreja possa estar movida em orar uns pelos outros. Que a dor da irmã Jacira seja a nossa dor. Que nós possamos suportar uns aos outros. E suportar não é dar suporte, é entender, é caminhar junto, é ombrear um com os outros. Precisamos ter essa igreja que vive essa unidade. E Paulo, através do seu modelo apostólico de cuidado, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2, diante de uma dificuldade que um jovem pastor estava passando, ele fala: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir uns aos outros. Quando nós estamos hoje dando abertura ao nosso mês da juventude,
Teremos uma série de conferências ao final do mês. Teremos batismo, teremos 2 jovens se batizando, né? O Miguel e a Catarina. Né? E também o papai, Daniel. A igreja transmitindo, a igreja crescendo. Nossos encontros devem derrubar muros da idade e construir pontes de amor. O mundo, preste atenção nisso, o mundo o tempo todo vai querer nos dividir. Nós temos assistido isso pela televisão. Pretos, brancos, homens, mulheres. Isso é estratégia de Satanás para destruir a humanidade. Precisamos estar com ouvidos atentos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser o nosso espelho, precisa ser a nossa referência para que nós possamos ter a resposta diante de uma sociedade totalmente corrompida. Por isso que os jovens precisam da experiência dos mais velhos, e nós que somos mais velhos precisamos da alegria, da força, do vigor da nossa juventude. Precisamos criar. Os jovens precisam ouvir testemunho de vida daquele que permaneceu fiel ao longo de décadas. A geração, nós, que já passamos por tanta coisa. Outro dia eu estava vendo, gente, eu passei telefone com fio. Internet de escada. Eu achava... Eu não entendia como é que a pessoa falava por telefone e o outro ouvia. Agora você fala com as pessoas. Você vê as pessoas. Meus irmãos, vivemos com uma grande tecnologia. Uma geração... Nós precisamos passar essa experiência diante das dores de alguém, das dificuldades. Falar assim, rapaz, tu está reclamando que a tua internet caiu? Na minha época não tinha nem internet. É essa troca de experiência que eu e você precisamos ter. Precisamos convidar os jovens a gastar tempo com eles na mentoria e abraçar os mais jovens. Eles não têm a experiência que nós temos, mas eles têm a força que nós já não temos. Precisa haver essa troca. A fé bíblica não é preservada por estruturas, não é isso. Mas ela é preservada pelo amor, pelo discipulado e pelo cuidado de uma geração com a outra geração. Precisamos cuidar dos mais novos. Eu adoro ver as capivaras aqui. É legal. As capivarinhas aqui, eu fico... E o Léo está com um projeto maravilhoso, né? Agora tem um clube dos meninos. E ele já está pensando assim, olha, esse clube dos meninos vai ser os futuros embaixadores do rei. É troca de experiência. E uma outra coisa que eu aprendo, que o corpo unido, a igreja unida, é um refúgio de proteção contra o mundo. Precisamos nos unir mais, querida igreja. Precisamos ter mais momentos de confraternização. Precisamos nos fortalecer nos nossos cultos nos lares. Precisamos, meus irmãos, ter mais troca. Olha o que diz o salmista no verso 5 e 6. Meditarei no esplendor da tua glória e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos temíveis e eu contarei a tua grandeza. Meus irmãos, precisamos relembrar junto, como igreja, da bondade de Deus que pacifica a nossa alma. Precisamos lembrar, meus irmãos, o salmista convida o povo naquele momento a ter um olhar fixo da majestade de Deus. Porque nós, quando relembramos o que Deus fez, a vitória que Deus deu a cada um de nós encontramos diante das nossas agruras, diante das nossas dificuldades, diante das nossas incertezas, diante das nossas dores, nós encontramos sossego. Saber que somos vitoriosos. Quando você tem um diagnóstico de câncer de mama,
Você poder falar com a Laí, que foi uma vitoriosa, ela contar o testemunho dela. Isso nos fortalece. Saber da grandeza de Deus. O mundo, querida igreja, tenta minar a nossa esperança. O mundo é mau. Ele tenta minar a nossa esperança com ansiedade, relativismo. Vivemos pressões constantes e sozinhos. Esse é o perigo. Sozinhos, nós somos vulneráveis, mas unidos como corpo de Cristo, olhando a memória que o Senhor fez para nós, nós nos tornamos inabaláveis. E aí nós podemos cantar com todo vigor que o Coliseu não parou a igreja. Podemos olhar para trás o testemunho daquelas pessoas que foram perseguidas e hoje nós estamos aqui porque nada pode parar a igreja do Senhor. Por isso precisamos viver esse somos um. Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 12, 4 e 5. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Que imagem acolhedora. Ele fala claramente, na igreja de Cristo, existe a diversidade. Existe pessoas com várias tendências. Precisamos aprender esse convívio geracional. Quando um jovem, eu atendo um jovem cheio de crises, cheio de dificuldades. Quem tem o privilégio de conversar com um jovem é uma coisa assim, interessante. O jovem, ele passa crise e você não pode dizer, isso é bobagem. Não, é a crise dele. É a crise dele. Mas você tem que passar para ele o quê? Segurança, firmeza, propósito. De repente, ele não consegue enxergar com o teu olhar, porque você já é maduro. Você já é calejado. É isso que a igreja precisa passar. Quando o jovem passa por dúvidas ou fraqueza, a fé madura de um irmão mais velho o sustenta em oração. Meu filho, fique tranquilo. Eu sei o que é isso. Eu conheço essa dor. Eu já passei por esse caminho. Fique firme. É isso que precisamos transmitir. Quando o irmão mais idoso como eu sente cansado com os anos, a presença vibrante do Yuri tocando bateria, batendo lá, me traz alegria, me traz esperança. Ontem eu fui agraciado aqui com as mensageiras do rei, quando eu vi aquelas meninas cantando, adorando ao Senhor, eu fiquei feliz, embora velho, cheio de dor, cheio de cabelo branco, cheio de problemas. Eu vejo na juventude a esperança, porque como igreja nós somos um. Quando alguém tropeça, não podemos julgar imediatamente, mas precisamos estender as mãos para restaurar e levantar. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. É cuidar um dos outros. O inimigo da nossa alma, diabo, Satanás, ele busca isolar o crente para enfraquecer o seu coração. Por isso que eu falo, diante da dor, eu falo isso para todo mundo, diante da dor, diante da dificuldade, não se isole, não fuja, não entre no quartinho escuro, não se deprima, mas converse, fale, busque experiência. E Deus renova as nossas forças. O inimigo lhe busca isolar o crente para enfraquecer o seu coração. Cristãos isolados desanimam facilmente. Quando estamos sozinhos, nós desanimamos. Mas quando andamos juntos, glória a Deus, ombro a ombro, geração com geração, encontramos amparo, firmeza e proteção espiritual. É muito gostoso acordar de manhã e ver lá, pastor, orei pela sua vida.
É muito bom saber que nós somos um, que diante das nossas dificuldades, diante das nossas mazelas, nós somos um corpo geracional, que o jovem, adulto, adolescente, um cuida do outro. A unidade da igreja, queridos irmãos, não entre nesse bababá que nós estamos vivendo hoje, ainda mais com a política. A unidade da igreja acolhe adversidades de idade. Precisamos acolher, entender, das capivaras ao cantor cristão. Não que o cantor cristão seja velho, mas entender essa dinâmica de geração. A igreja unida acolhe a diversidade de idade, história, transformando as nossas diferenças numa rede de proteção. Precisamos viver essa unidade. Terceiro ponto, o salmista fala: celebrarão de bom grado a memória da tua grande bondade e cantarão com júbilo a tua justiça. Querida igreja, a comunhão geracional, a comunhão da geração revela a glória de Deus ao mundo. O testemunho de amor, de convívio, supera as barreiras humanas. Quando nós amamos, nós conseguimos conviver um com os outros. Uma igreja que tem propósito em unidade, transborda, vai além das reuniões e o mundo ao redor consegue entender que existe o amor de Cristo e através do amor de Cristo nós podemos transformar esse mundo perdido. É através da nossa unidade, é através da nossa coesão, é através da nossa integração um com os outros, que o mundo lá fora fala assim: eu quero viver essa unidade, eu quero entender esse amor, eu quero viver isso que esse povo está vivendo. Por isso, quando a gente faz a comunhão de inverno, não é um evento, mas é um reconhecimento da graça de Deus. Cada evento nosso, o nosso futebol, né, Beto? Aquilo é para mostrar para o povo que nós somos unidos em Cristo Jesus. E lá não tem Vasco, não tem Flamengo, não tem Botafogo. Todos somos um. O testemunho de amor supera todas as barreiras. A centralidade do mandamento do Senhor é essa. Indo para a conclusão. Jesus ele fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como está o nosso amor? Como está a nossa unidade? Como temos compartilhado da graça de Cristo? Viver em amor é muito difícil, porque significa abrir mão de preferências pessoais. Eu não sei se alguém tem esse problema ou só lá em casa. Eu adoro filme policial. Minha esposa detesta. Mas ela assiste. Ela adora filme de época, eu detesto. Mas a gente assiste junto. Fui obrigado a ver Bridgerton. Aquelas séries. Meu neto detesta dorama. Eu adoro. Mas ele assiste. Amor significa abrir mão de preferências pessoais. Estilos de culto. Eu não gosto desse culto, já viu isso? Eu não gosto. Que nem o pastor agora deu uma de velho. A guitarra do Léo estava muito alta. O problema é teu, pastor. O jovem gosta. Eu tenho que acatar. É isso. Amor significa abrir mão dessas preferências pessoais. Cultos de vaidade geracionais. Porque o reino de Deus significa que a igreja não pertence a uma época, mas ela pertence a Cristo. Deus é atemporal. Por isso precisamos abrir e receber a nossa juventude. Quando decidimos amar e servir junto, em nome do Senhor é glorificado. O Evangelho se torna atraente para corações sedentos. Indo para a conclusão, meus irmãos,
Unidade não significa sermos todos iguais. Seria chato, né? Mas que andaremos em sintonia, onde cada dom é valorizado, onde cada experiência completa a outra e todas as idades caminham juntos. Chamados para sermos um. É um convite para abrirmos o coração, derrubarmos os muros da autossuficiência e abraçarmos com carinho cada irmão. Ao caminharmos assim, a igreja permanecerá firme na verdade, radiante na esperança e fiel em anunciar a bondade de Deus e as outras gerações que virão. Eu olhar aqui para essa mesa, a mesa do Senhor, é dizer que a mesa, todos nós somos um. Ao participar da mesa, não há grego, não há romano, mas todos nós pertencemos à família de Cristo Jesus. Aqui há unidade, aqui há comunhão, há um lugar sagrado, onde todas as diferenças se desfazem pela graça de Deus. Ao celebrarmos a ceia, nós lembramos disso, que todas as diferenças foram desfeitas na cruz do Calvário. Na mesa do Senhor não há separação por idade, por títulos, por tempo de caminhada. Todos nós nos assentamos na mesa do Senhor como filhos amados, no mesmo pé da cruz do Calvário, alimentados pelo mesmo pão da vida e perdoados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Ao repartirmos o pão e o cálice como uma só família, declaramos ao mundo lá fora que fomos reconciliados com Deus, uns com os outros. Uma só igreja, um só corpo, fortalecidos de geração em geração, até que o Senhor volte. Porque somos